No âmbito do direito penal, surge a indagação: quando o agente não atinge a consumação porque desistiu de prosseguir em razão da influência de um terceiro, há a tentativa, prevista no artigo 14 do Código Penal e punível, ou se dá a desistência voluntária prevista no artigo 15 do Código Penal. O Código Penal, no seu artigo 14, inciso 2, define o crime tentado e pune a tentativa como conduta típica, antijurídica e culpável que é, com a pena do crime consumado reduzida de 1/3 a 2/3. Já no seu artigo 15, o Código institui a figura da desistência voluntária, que não chega a configurar tentativa punível e, portanto, o agente não responderá por nada ou, no máximo, responderá por aquilo que ele já fez até o momento da desistência. Ou seja, na desistência voluntária, o agente não responderá pelo crime que ele inicialmente pretendia realizar, nem mesmo na forma tentada. Essas duas figuras, a tentativa e a desistência voluntária, apresentam dois pontos em comum. Primeiro é que o agente já deve ter atingido a terceira etapa do iter criminis, ou seja, já deve ter iniciado a execução, praticado atos que podem ser classificados como executórios do crime. Segundo, a não ocorrência da consumação daquele tipo penal. Entretanto, sem embargo desses dois pontos comuns, as figuras são distintas. Por quê? Enquanto na tentativa, que é punível, a não ocorrência da consumação decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, a vontade do agente é frustrada por uma causa impeditiva divorciada da sua vontade, na desistência voluntária, o não advento da consumação é decorrência da própria vontade do agente, que voluntariamente abandona o seu propósito inicial de realizar o crime e deixa de prosseguir na execução, mesmo quando podia fazê-lo se quisesse. Indaga-se, então, o seguinte: se essa desistência de prosseguir na execução decorrer de influência alheia, de influência de terceiro, o agente deverá ser punido pelo crime tentado ou deverá beneficiar-se da desistência voluntária tratada no artigo 15 do Código Penal? A resposta a essa indagação passa necessariamente pela análise da natureza e do conteúdo dessa influência de terceiro. A desistência voluntária exige abandono de execução pelo agente de forma voluntária, mas não necessariamente espontânea. Ou seja, não é preciso que essa mudança de vontade do agente tenha nascido do seu próprio interior, tenha nascido dele mesmo. Ao contrário, é possível, é admissível que essa vontade de abandonar a execução tenha origem em influência externa, em influência de terceiros. Ele pode, por exemplo, ter sido convencido por uma pessoa presente no local do crime a não prosseguir, ou ter ficado condoído com as súplicas, com as lamúrias da vítima e abandonado o propósito de consumar o crime.
O certo é que se ele podia prosseguir sem risco de ser preso, sem risco de ser lesionado por terceiro ou pela própria vítima, assim por diante, e mesmo assim não quis prosseguir, ele deverá ser beneficiado pela figura da desistência voluntária, ainda que essa voluntariedade no abandono da execução não tenha sido espontânea, tenha sido influenciada por fator externo. De outro lado, se essa influência alheia, se essa influência externa configurou um verdadeiro impedimento ao prosseguimento da execução, com contornos de verdadeira coação, seja física ou moral, que contrariou a vontade do agente, de modo que ele ainda queria, mas já não podia prosseguir na execução, por exemplo, a chegada de um policial, a constatação que há no local uma câmara de vigilância eletrônica que poderá gravar a sua fisionomia, ou o disparo de um alarme e assim por diante, aí sim estará aperfeiçoada a figura da tentativa, punível nos moldes do artigo 14, inciso 2 do Código Penal.